Dia, pessoal. Vamos continuar com a nossa disciplina de solos. A gente parou na aula passada na parte de absorção de nutrientes, então vamos continuar sobre esse assunto, que a gente vai aprender um pouco mais de como as plantas elas absorvem esses nutrientes. Então a gente aprendeu um pouco sobre a essencialidade dos nutrientes e quais são esses nutrientes, os macro e os micronutrientes, mas como é que eles são absorvidos na planta? Como é que eles são absorvidos? Se está no solo, ele vai direto para a folha? Como é que acontece? Então, são 3 etapas para a absorção dos nutrientes. Quais são essas etapas? No caso, tem a absorção, que é feita pelas raízes. Essa absorção é um processo pelo qual o elemento passa do substrato solo, solução nutritiva, né, que é o solo que tem os nutrientes e a água, para uma parte qualquer da célula, pode ser uma parede, o citoplasma, o vacúolo da própria célula, da planta. Tem também o transporte ou translocação, que é a transferência do elemento em forma ou diferente da absorvida, de um órgão ou região de absorção para outro qualquer. Eu vou dar um exemplo aqui. Foi da raiz para a parte aérea. Então, transporte e translocação desse nutriente foi da raiz para a parte aérea. E tem também a redistribuição. Então, absorveu o nutriente, transportou para a parte aérea e depois foi redistribuído. O que é isso? A transferência do elemento de um órgão ou região de acúmulo para outro ou outra em forma igual ou diferente da absorvida. Exemplo, de uma folha para um fruto ou de uma folha velha para uma nova. Então, isso é uma redistribuição do nutriente dentro da planta. Então, vamos lá, pelo comecinho. O nutriente é absorvido, está lá no solo, é absorvido pelas raízes. Então, a capacidade das plantas para obter água e nutrientes minerais do solo, ela está relacionada com a sua capacidade para desenvolver um extensivo sistema radicular. Então, o desenvolvimento do sistema radicular de mônade de cotiledôneas, ela depende em grande parte da atividade do meristema apical das raízes. Como vocês podem ver nessa figura aqui, na região apical das raízes, é possível, então, observar 3 regiões. Quais são essas regiões? Tem a região meristemática, que é essa região aqui. Tem a zona de alongamento e a zona de maturação. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Isso aqui é um esquema de uma raiz, de uma planta. Então, abaixo da zona meristemática, tá aqui, abaixo da zona meristemática, no caso aqui, está a coifa, que é uma região qual protege o meristema e parece ser de fundamental na percepção da gravidade. Na zona meristemática, propriamente dita, então, encontra-se um centro com pouca divisão celular, logo acima da coifa. No caso, é essa aqui, acima da coifa, tem um centro, esse amarelinho aqui, ela tem pouca divisão celular. Mais acima tem essa outra região que tem uma grande divisão celular. Tem essa absorção de nutrientes. Então, na região de alongamento, no caso essa região aqui, ocorre a formação da endoderme, e com as estrias de Cásporas, que eu vou falar mais na frente um pouco. Então, em seção transversal, observe-se que essa endoderme, ela divide a raiz em 2 partes. O córtex que ele é para fora, no caso aqui o córtex para fora, e o cilindro para dentro. O cilindro aqui para dentro. Então, nesse cilindro, o cilindro central, ele contém os tecidos vasculares, que é o floema e o xilema. O floema, ele transporta metabólitos da parte aérea para as raízes, já o xilema, ele transporta água e solutos para a parte aérea. Já os pelos radiculares, vou mostrar para vocês aqui, os pelos radiculares nessa zona de maturação, são extensões da célula da epiderme da raiz e aparecem nessa zona de maturação e aumentam muito a superfície para absorver água e nutrientes. Então, é assim que ocorre a absorção dos nutrientes pelas raízes. Vamos continuar, então, falando sobre a absorção dos nutrientes. Ela pode ser de três tipos. Pode ser
por interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Então, tem um contato do íon com a raiz, dos nutrientes com a raiz, e ela pode ser por interceptação radicular, que à medida que a raiz ela se desenvolve, entra em contato com íons da fase líquida e sólida do solo, em que a contribuição desse processo ela é muito pequena por interceptação radicular, e a quantidade ela é proporcional à relação existente entre a superfície das raízes, a superfície das partículas do solo também. Então, como vocês podem ver aqui, por interceptação radicular, ela é um processo que quase não existe, mas a gente tem que falar. E o cálcio, ele pode ser um nutriente que é absorvido por interceptação radicular. Já fluxo de massa é o movimento do íon em uma fase aquosa móvel, que é a solução do solo, devido a um gradiente de tensão da água adjacente, que é a mais úmida. Então, os elementos dissolvidos são assim carregados pela água para a superfície radicular por fluxo de massa. Temos também por difusão, lembrando que aqui é o fluxo de massa. O nitrato é um elemento que pode ser absorvido pela raiz. Aí tem a difusão também, que é o movimento do íon em uma fase aquosa e estacionária a curta distância. Então, esses são os 3 tipos de absorção dos nutrientes pelas raízes. Vamos continuar então com a absorção dos íons. Como a gente viu no slide anterior, o íon ele teve o contato com a raiz, com o pelo radicular, e aí foi absorvido. O que acontece? Ao chegar na superfície da raiz, os íons em geral eles podem seguir diferentes caminhos. Quais são esses caminhos? Pode ser seguir uma rota apoplástica e uma rota simplástica. Na rota apoplástica, o íon ele vai por entre as células. Vocês estão vendo? Por entre as células. Então, ele vai da epiderme até o córtex, chegando no cilindro central. Parou no cilindro central. O íon ele vai por entre as células. Já na rota simplástica, que é outra rota, que é o por transporte ativo, os íons, os nutrientes, eles vão por dentro das células. Não sei se vocês estão observando aqui esses buraquinhos, chamados de plasmodesmas. Então, o íon ele vai entrando de célula a célula, passando por meio dos plasmodesmos até chegar no cilindro central, que esse aqui é o cilindro central, que é onde tem o xilema e o floema. E aqui, no caso, deixa eu ver, o apoplástico ele forma um contínuo que engloba as células da epiderme do córtex. Então, a rota simplástica e a rota apoplástica, ela passa pela epiderme, passa pelo córtex. Os dois. Mas chegando na endoderme, por via apoplasto, o íon ele não passa. Por quê? Porque tem uma camada de células especializadas chamada endoderme, que são essa vermelhinha aqui, ó. Ela é suberizada. Então, nessa camada de células se formam as estrias de Casparis, ou faixa caspariana, que é uma deposição de substância hidrofóbica, no caso, como se fosse medo de água, a suberina, nas paredes radiais da célula da endoderme. Então, essa suberina, ela bloqueia efetivamente a entrada de água e de íons minerais no cilindro central via apoplástico. Então, os íons, eles vão passando aqui até o cilindro central, ele só entra no cilindro central via simplástico, via apoplástico ele não entra. Aí, após o íon ter entrado no cilindro central, chegou no cilindro central, através do simplástico, né? Ele continua a se difundir de célula para célula e, finalmente, o íon retorna para o apoplasto, que é o cilindro central, e difunde-se para dentro do xilema. Então, chegou aqui via simplástico, passou a endoderme, que tem essa camada suberizada, e foi para o cilindro central. E foi para dentro, então, do xilema. Lembrando aqui que o xilema, não sei se vocês viram isso aqui em biologia, né? O xilema é para dentro e o floema, ele é para fora do cilindro. Então, novamente, as estrias de Caspari evitam que o íon retorne para o apoplasto do córtex e os nutrientes minerais, uma vez no xilema, eles são carreados para a parte aérea por meio da corrente transpiratória. Então, ele está no xilema aqui, os íons,
e ele vai ser carreado para a parte aérea, no caso para as folhas, pela taxa transpiratória. Então, a planta ela vai transpirando, vai perdendo água e ao mesmo tempo ela vai transpirando e levando esses nutrientes para a parte aérea. Na parte aérea, alguns nutrientes minerais podem ser redistribuídos pelo floema. Lembra lá que eu falei da redistribuição? Que pode ser de uma folha para um fruto ou de uma folha velha para uma folha nova. Então, elas podem ser redistribuídas pelo floema, o que são móveis em que são transportados ativamente dos vasos condutores para as células parenquimáticas e a ele associadas. Então, no transporte de mineral a longa distância, a principal função do floema é distribuir os minerais que estavam incorporados na planta, que é a retranslocação. Quando não ocorre essa redistribuição dos nutrientes, pode ocorrer sintomas de deficiência em folhas velhas, para o caso de nutrientes que são móveis. Então, por exemplo, o nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, quando você vê um sintoma numa folha velha, é porque geralmente é nitrogênio, fósforo, cálcio e magnésio, porque eles são móveis, eles vão rápido, né? Eles se perdem rápido os nutrientes, quanto à redistribuição. E em folhas novas, quando os elementos são pouco móveis, geralmente o sintoma é de cálcio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco, quanto à redistribuição nos mesmos das plantas. Resumindo, pessoal, para vocês entenderem melhor, acerca da absorção de nutrientes, a absorção do íons. Então, o que acontece? Como é que o íon é absorvido desde o começo da raiz até a parte aérea? Então, primeiramente, tem que ter o nutriente no solo, então tem que ter o contato do íon com a raiz, por meio da solução do solo, e com esse contato íon-raiz, pode acontecer de 3 formas. Pode acontecer por fluxo de massa, que esse fluxo de massa, ele na verdade, é um dos processos que acontece mais na absorção de nutrientes. A água, ela vai juntamente com o nutriente para dentro da raiz, e aí é absorvida. Aí pode ser por interceptação radicular, que é um processo que quase não acontece, e também por difusão, que acontece a curtas distâncias. O fluxo de massa são a longas distâncias. Depois que tem um contatinho com a raiz, como vocês viram lá nos slides anteriores, tem contato íon-raiz com os pelos radiculares, e aí os íons eles podem ter duas rotas, podem fazer duas rotas, via simplástico e via apoplástico. O via simplástico é por dentro das células e o via apoplástico é entre as células. Lembrando que para entrar no córtex só entra via simplástico, por conta da endoderme, lá da suberina, né? Depois disso, entrou no córtex. Então, entrou no córtex, foi para o xilema, foi para o floema, vai ser transportado esse íon. Como? Pela transpiração, pelo xilema e pelo floema. Depois disso, foi para a parte aérea, então foi da raiz para a parte aérea e depois foi redistribuído. O que é essa redistribuição? Pode ir de uma folha para um fruto, como também pode ir de uma folha nova para uma folha velha para uma folha nova. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o resumo da absorção de íons das aulas anteriores. Estamos encerrando mais uma vez a nossa videoaula e eu espero que vocês tenham gostado sobre o assunto de essencialidade e absorção dos íons. Então, nos veremos então na próxima semana. Bom dia a todos!